me dá um remédio para me desligar, acordar e não lembrar de nada. Aí vai ver brigas conjugais, aquela coisa terrível e tal. Ela tá tomando uma medicação para esquecer, sedar, alienar do ogro que tá sentado lá dela. O que é, e eu concordo totalmente, essa tendência que o cérebro tem de fixar sempre coisas ruins e muita dificuldade em fixar as coisas boas ou trazer os hábitos bons? Olha, tem até uma coisa de cursinho, tá? Às vezes eu crio vamos lá. Às vezes eu crio uns macetes assim para decorar as coisas. É o tratamento que vai, a vida que vai, ou ela vai para frente ou ela vai para trás e o cérebro ele meio que ele é condicionado ao movimento que você dá. Meu nome significa treinador de cavalos, Felipe. Jura? Felipe, treinador de cavalos? Gente, eu ando de cavalo. E você anda de cavalo? Bem pouco, mas assim... Mas treinador. Treinador. Uma vez eu tava lendo, é filosofia até, aquela metáfora da biga, conduzida por um cavalo branco e um preto que Platão usa. Uhum. Que é mais ou menos o nosso temperamento e o nosso caráter. Uhum. Que se eles não estiverem alinhados, a tua vida, ela desgoverna. Porque se você for escrava, sujeita totalmente ao seu temperamento, ele vai puxar para um lado, talvez teu caráter vai ser arrastado por ele, ou o oposto. Alguém que é muito moralizado, ele pode ser reprimido, em vez de conseguir achar um equilíbrio entre o jeito da pessoa e os valores que conduzem essa pessoa. Porque eu tinha visto assim, poxa vida, nosso nome tem muito sobrenome, mas o que tem a ver com o cavalo? O dia que eu vi isso, eu falei assim, então tá bom. Eu preciso aprender como treinar primeiro o meu temperamento e crescer no meu caráter de uma forma que não me reprima, não me constranja, não me afaste da minha identidade, para que eu avance e possa ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, muito no consultório é isso, ajudar a pessoa a entender o que é dela, o que colocaram nela e o que tira dela a visão clara da direção para a vida dela. E é o que muitas vezes faz a pessoa ficar presa num remédio. Porque vai. Letra V, A, I. É um acróstico. Letra V, A, I. Vai, tá. Vai. V, A, I. E vai para trás, vai para frente, sabe? Tá. Muitas pessoas são escravas da vontade. O primeiro V é vai. Vontade. Vontade. Tá. Eu não tenho vontade de ir no terapeuta, eu não tenho vontade de cuidar da minha saúde. Vai sem vontade. Eu não tenho vontade de fazer exercício físico. Eu não tenho vontade disso. Então, muitas pessoas, elas têm esse comportamento imaturo, para não dizer infantil, mas acabei de dizer, né? Mas Não gosto, não quero. Eu não vou lá no médico, não, no terapeuta, como se isso fosse sinal de força, principalmente homens, né? Eu sou forte, eu vou negar e tal. Aí, na realidade, é um baita sinal de imprudência. Só que daí não é uma questão assim, vou ficar aqui. Quando você não vai para frente, inevitavelmente, você vai num sentido oposto e arrasta os seus para o buraco. Um homem ansioso, por exemplo, irritado, intempestivo, inseguro, explosivo, agressivo, não traz sensação de segurança, de proteção, de provisão, de direcionamento, de limites para sua família. Então ele meio que adoece todo mundo. A mãe também. Com certeza. Só que se o seu cérebro ele entrar no A, que quando você não tem vontade e não faz, começa a vir as compensações. O A da palavra vai é o A de alienação. Alienação é de você negar, fingir, distrair a dor que você sente. E muitas pessoas não tratam, elas se alienam na medicação. Então, por que o remédio faz tão mal? Porque ele está sendo usado para o fim errado. O problema não é os pães lã da vida. Tá? É como você usa isso. E por vezes eu escuto assim, Alex, de paciente, doutor, me dá um remédio para me desligar. Que eu quero acordar e não lembrar de nada. Às vezes a mulher... Fuga pela realidade. É uma fuga. Com certeza. A mulher, assim, doutor, não consigo dormir. Eu falei, mas conta um pouco, quem que dorme do seu lado que você não consegue dormir? Aí vai ver brigas conjugais, aquela coisa terrível e tal. Ela tá tomando uma medicação para esquecer, sedar, alienar do ogro que está sentado lá dela.
né, do Golias ali que tá perturbando. E que vai acabar o efeito e vai querer dobrar a dose. Exato. Porque não está resolvendo. Não resolve. Não resolve. Tá? Então, muitas das pessoas, elas acabam tomando cada vez mais medicação porque elas não têm vontade de achar a real causa, ficam escravos dessa vontade de mudar o jeito de viver. Eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome de Gabriela. Entendeu? Aí chega na frente de um médico, às vezes coagindo quase o profissional, me dá a receita do meu remédio. Exatamente. Preciso dessa receita. Aí você pega num sistema público, onde os coitados nossos colegas, né, Ana, tem que atender 50 consultas psiquiátricas na parte da manhã. Meu Deus do céu. Não existe. Eu demoro pra fazer minhas consultas também. Aí pega alguém que eu quero, doutor, toma isso aqui, me dá 3 receitas e tal. Repete e vai. Vai embora. Passa 1, 2, 3, Daqui 4, a 3 10 meses anos. volta de novo para pegar mais. Então, de um lado, nós temos pessoas que não querem enfrentar, não têm vontade de enfrentar para resolver os problemas, né, os traumas da vida, para ressignificar o passado, voltar para trás para conseguir ir para frente. É meio paradoxal, mas Sim, é assim, mas gente. é isso mesmo. Se a tua vida está travada, parada, é porque você parou em algum momento e só está fingindo que está indo para frente, mas não está. E se aliena no remédio. Então nós temos essa alienação e colegas que muitas vezes prescrevem aquilo, dão o ópio, no sentido assim, a anestesia que não tira a dor, só faz você só aumenta o vácuo. Adormecer, aí vai virando esse caos. E o I, intimidação. Vontade, alienação, intimidação. Porque eu tô falando isso aqui, tem gente que tá pensando assim, ó, vendo a gente, eu tenho medo de tirar meu remédio. Não mexe nisso. Mexe em qualquer coisa. Eu tinha paciente que falava isso, mexe em qualquer coisa. Fuçar no meu passado, Alex, vem com essas perguntinhas aí, como é que eu sou. Já sofri um monte, eu não vou mexer com isso aí, não. Mexe aí, não. Tá. Tem que deixar ele ali na bolsa, eu tenho certeza que ele tá ali. O medo, ele é terrível. A gente até pode sentir medo, mas não pode se deixar ser governado por esse medo. Porque o medo castra o seu desenvolvimento, ele impede que você avance obstáculos e desafios. É verdade. Então, a pessoa intimidada é aquela que valoriza demais a doença, valoriza demais um sofrimento, como se fosse terrível tirar um remédio, e fácil continuar vivendo do jeito que está vivendo. Então, elas voltam por essa zona, preferem, por causa da intimidação, ficar nessa zona. Deixa do jeito que está mesmo. Querendo ou não, uma zona conhecida, né? É uma Exato. zona de conforto, ainda que errada, é conhecida. Alex, eu melhorei uns 50%. Mexe, não. Tem tá medo assim. de chacoalhar para chegar no 100%, só que você que está 50%, você vai voltar, você vai retroceder. Porque o teu cérebro, ele sabe que é uma gambiarra bioquímica que está sendo feita, sabe? E daí os neurônios vão se acomodando, os receptores vão, né, meio que dessensibilizando, daqui a pouco você vai aumentar cada vez mais, e muitos chegam naquela situação que não sabe, doutor, eu não estou bem com o remédio, mas eu estou ruim com ele, mas é pior sem ele. Maioria. Só que daí você vai ter que alinhar a vontade. Você vai ter que sair dessa... não tenho vontade, você vai ter... Eu tenho vontade de melhorar. Então eu tenho que parar de me alienar indo em profissionais que só praticamente querem me dar uma receita e não me ver mais. Que vão ser cúmplices da minha alienação. Exato. Eu quero esclarecimento. Tá? Ainda que doa. Ainda que doa. E em vez de intimidação, eu vou ter iniciativa. Então a gente alinha a vontade, a gente sai dessa alienação e troca essa intimidação, esse medo, por ousadia. Eu vou lá, eu vou ter iniciativa, vou fazer, mas sobre uma tutela. Porque mexeu tanto na cabeça. E assim, é uma caixa de Pandora a vida da pessoa. Milhões de males lá. Você quer fazer isso sozinho? Imprudência. Não é porque a gente está falando mal do mau uso de remédio que é para parar por conta, não façam isso. De jeito nenhum. Que nessa escuridão de uma mente que não funciona bem, você precisa de alguém que te conduza com uma luz. Para você trazer clareza. Muitas vezes você tem que fazer bem muito gradativamente, né? A retirar. Esse paciente de 48 comprimidos, eu acho que eu levei 6 meses. Sim. Até zerar. Foi rapidinho ainda.
Mas foi bem. Com o auxílio da modulação. Dava um trabalhão, É. porque eu fazia prescrição de 5 em 5 dias. Era semanal. Então a gente ia dando, porque eu falei, não adianta esse negócio de ficar pelo telefone. Então agora, reduz aquilo. Não, isso dá muito margem a mal entendido, ainda mais uma prescrição Sim. dessa. Então eu fazia do dia tal, dia tal, do dia tal, dia tal. Às vezes ele saía com 30 folhas. Porque era tudo organizado. E eu falei, checklist, acabou esse daqui do dia tal, pega a outra. Não fica com essa aqui remendando. Então dá um trabalho, mas é o que tem que ser feito.